Será que justiça e legalidade são a mesma coisa? O que é justo é legal e o que é legal é justo? Vamos conversar sobre isso? Vem comigo. Fala, gente boa, que realmente nossas vidas estejam caminhando bem, que a gente esteja enfrentando a pandemia de uma forma inteligente, se cuidando e que Deus esteja protegendo a gente. Hoje eu trago um tema para nós discutirmos e um tema para nós conversarmos. Já quero deixar o meu convite a você para participar conosco desse canal, deixando seus comentários, podendo dar opiniões e também se inscrevendo no nosso canal. Faça isso, nos ajude, a gente quer construir esse espaço como um espaço muito participativo e que seja de fato edificativo, se é que existe esse termo, para nós podermos crescer. Hoje eu trago para a gente um tema que é muito interessante, muito importante, pois vivemos num mundo baseado em leis. Nós chamamos de Estado Democrático de Direito. Que venha a ser isso, né? Ou seja, um Estado democrático partindo do princípio de que as leis nos regem. Mas será que as leis são sempre justas? Será que as leis expressam um conceito de justiça? Justiça e legalidade são a mesma coisa? São sinônimos? Será que nós podemos dizer que toda lei é justa e toda justiça é baseada na lei? Essa é uma discussão e é um tema que ao longo da história, os filósofos, os historiadores, os sociólogos, de uma ou de outra forma vão esbarrar nele e vão discutir ele. Eu queria, de forma abreviada, poder contar com a sua reflexão comigo a partir de alguns pressupostos muito simples. O primeiro deles, eu queria definir com você o que é justiça e o que é legalidade. Justiça, nós podemos dizer que se desdobra em duas questões. A primeira delas tem a ver com o que é justo, dar a cada um o que lhe é devido. Partindo de um pressuposto que o ser humano tem uma dignidade, uma santidade, nós dizemos que dar a cada um o que lhe é justo, isso é justiça. O segundo, que é um conceito advindo deste primeiro, é exatamente um conceito de justiça mais ou menos retributiva, que tem a ver com reparar o dano, indenizar a vítima e, em alguns momentos, penalizar aquele que errou. Aristóteles ele vai dissecar esses dois conceitos, tanto dar à pessoa o que lhe é devido, quanto reparar o dano na sua ética. E é preciso entender que o segundo conceito, o conceito de uma justiça de reparação de dano, é advindo do primeiro conceito. Então, em suma, o primeiro conceito que nós trabalhamos aqui é um conceito que deve ser levado a cabo: dar a cada um o que lhe é devido. Quando nós vamos para o conceito de legalidade eu separei aqui do Dicionário de Ciências Sociais, né, a qualidade que acompanha a conduta ou a realidade que obedecem a alguma lei. Legais lacambra. Ou seja, existe uma realidade da existência de leis e a submissão a elas dos atos de todos os que a elas estão sujeitos. Ou seja, uma forma social objetiva. Legalidade são leis. Aí entra a questão: se nós pensamos dar a cada um que é devido e pensamos a qualidade do que é legal, nós temos uma questão que precisa ser colocada. Vamos pensar numa oposição entre justiça e legalidade. Eu separei aqui algumas questões para a gente pensar. E a gente pode pensar exatamente a partir da reflexão que nós estamos fazendo. O apartheid foi legal.
Nós tivemos um sistema social na África do Sul chamado apartheid. E o apartheid foi legal. O Holocausto teve base legal. A segregação, né, de uma forma geral no mundo, teve base legal. A escravidão teve base legal. Foi legal. A ditadura militar no Brasil foi legal. Mas a pergunta é se foram justas. Por um conceito de dar a cada um o que lhe é devido, foi justo. Ou seja, podemos concordar, claro, que são todos momentos, elementos da história, acontecimentos injustos. Se são acontecimentos injustos, mas eram legais. Isso quer dizer que nem sempre aquilo que a lei rege é baseado num conceito de justiça. E eu acho que para uma sociedade realmente caminhar, ela precisa buscar a justiça e nem sempre a legalidade, ou que as leis sejam justas. Eu trago aqui para a gente uma conversa que é muito interessante, porque Hannah Arendt, ela trabalha um conceito chamado a banalidade do mal, baseado num julgamento de alguns alemães que apoiaram Hitler, soldados e comandantes militares alemães que apoiaram Hitler e que se submeteram às ideias de Hitler e que levaram a cabo, por exemplo, coordenando todo aquele processo das câmeras de gás, dos campos de concentração. Hannah Arendt, uma judia, é criticada, inclusive, por muitos judeus, né, que apoiaram Hitler, mas Hannah Arendt, ela vai ver o julgamento daqueles homens e quando, na hora do julgamento, eles são inquiridos, eles dizem, não cometi nenhum crime, eu estava obedecendo ordens. Hannah Arendt vai dizer que isso é a banalidade do mal. Ela defende esse conceito a partir de um momento em que todos os conteúdos e todas as convenções sociais apontam para uma legalidade que é injusta e a pessoa não se percebe fazendo mal. Um livro que agora me falha a memória, do homem que foi escrito pelo homem que apertou o botão que despejou aquelas bombas em Hiroshima e Nagasaki, é muito interessante de ser lido e no outro momento talvez até eu fale sobre ele, mas esse homem, ele aperta um botão tendo a noção de que ele está matando muitas vidas e vidas absolutamente inocentes, mas ele naquela hora tinha a noção de que não estava fazendo nada de errado porque era baseado em ordens, ele obedecia a ordens. A banalidade do mal. Vivemos muitas vezes numa sociedade em que realmente existe o que nós podemos chamar de a banalidade do mal. Quando o mal se torna banal. Essas discussões sociais a partir do bandido bom e bandido morto, e que muitas vezes levam alguns a apertar um gatilho e achando que estão fazendo a justiça, dizendo não, ele era um bandido. Né? Essa fala mesmo social de que diz, não, mas morreu, mas era bandido. Não estamos aqui defendendo, não estou aqui defendendo que os policiais não hajam em legítima defesa ou que em iminente perigo da sua própria vida ou da vida de muitos na sociedade eles não hajam. Não estou discutindo isso. O que eu estou discutindo aqui é exatamente uma pessoa se achar no direito de fazê-lo e quando você pergunta a ele, ele diz, não, ele era um bandido. Então essa realidade traz pra gente nada mais, nada menos do que essa banalização do mal. Banalização do mal. O grande problema que nós vivemos na nossa sociedade não é o problema da legalidade, é o problema da justiça. Se você avaliar comigo, sempre a legalidade é um conceito que vai partir do princípio de quem manda, é uma questão de autoridade, é uma questão, as leis elas podem ser feitas ou são feitas a partir de conjunturas de quem manda, da autoridade, do cara que está no poder. Nem sempre a lei ela emerge
daquele que é submisso às autoridades, mas a lei vem das autoridades para nós. Agora estamos numa quarentena. Existem, de fato, situações em que quem está no poder diz, olha, isso pode ser feito, isso não pode ser feito. Claro que hoje nós entendemos que isso é por uma boa causa e é justo. Mas a grande questão que nós precisamos discutir é que, sendo de fato as leis uma questão de autoridade, de poder, quando Hitler diz o que tem que ser feito, quando Herodes, na matança dos meninos, dizia o que tinha que ser feito, quando os reis diziam o que tinha de ser feito, quando uma lei diz o que tem de ser feito. E aí nós pensamos, é isso justo? Nós precisamos de fato de um mundo mais justo, de um mundo que tenha mais paz. E a justiça é um elemento que traz paz. Eu queria trazer para você uma reflexão a partir da música do Jimmy Cliff, Peace, ou Paz. Trago para vocês a tradução quando ele, de fato, vai problematizar a questão da justiça, né, e perceber que nem sempre a realidade legal traz para a gente uma sociedade mais justa, e a justiça seria aquilo que ele clama nessa música que diz paz. Como haverá paz quando não há justiça? Alguém está levando mais do que sua parte das bondades desta terra, e isso não é justo. Tão poucas pessoas tendo mais do que precisam. Na música ele não diz, mas isso é legal. Isso é legal. Enquanto há tantas bocas famintas no mundo para alimentar. E eu daria o meu coração tão verdadeiro, e eu darei o meu amor para você. Diga-me, como vai haver paz se não houver justiça? Alguém está levando a minha parte, e eles simplesmente não dão a mínima. Não, eles não se importam. Por isso, você simplesmente pode também encarar isso, porque não há nenhuma outra forma de acabar com isso. E eu darei o meu coração tão sincero, e eu darei o meu amor para você. Diga-me, como haverá paz se não houver justiça? Aqui a nossa reflexão traz para a gente até um conceito, que é o conceito de Isaías, capítulo 32, versículo 17, que diz: o profeta Isaías atrela a justiça à paz. Ele diz, a paz é o resultado da justiça, não a lei. Olha como ele diz, o efeito da justiça será a paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. É um clamor pela paz que responde à mesma ideia do Jimmy Cliff cantando Peace, quando na verdade um mundo para ter paz, ele precisa de justiça. As leis precisam ser justas. Logo, nós podemos perceber que justiça e legalidade podem andar juntas se de fato aquilo que nós temos como convenção social for baseado na justiça. As leis devem expressar a justiça, porque nós podemos ter leis como tivemos na escravidão, no apartheid, na ditadura, na segregação e em tantos outros momentos, leis injustas. Vamos nos lembrar, e talvez aí para nós ou para os religiosos, né, para nós que cremos em Jesus Cristo, Jesus foi levado à cruz baseado na lei, mas a justiça estava longe daquele fenômeno histórico de matarem o Cristo, o Filho de Deus. Então, que a nossa reflexão sirva para a gente caminhar, e eu deixo um abraço a você. Se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e até a próxima vez, se assim Deus permitir. Um grande abraço.